Meu nome é José Peçanha e neste trabalho, em coautoria com Vitor Almeida e Albert Mello, irei apresentar estimativas do fator de capacidade da geração eólica na região Nordeste, obtidas a partir de dados de reanálises oriundos do MERRA-2. A maior participação da energia eólica tem demandado o aprimoramento e desenvolvimento de novos modelos computacionais para o apoio à tomada de decisão na operação e no planejamento do Sistema Interligado Nacional. Contudo, a divulgação pública de dados de aproveitamentos eólicos ainda é muito limitada. Tal limitação representa uma grande dificuldade para a modelagem dos aproveitamentos eólicos nos modelos computacionais. Para mitigar o problema, podemos recorrer a dados de reanálise, que são dados gerados por modelos meteorológicos. Mas será que esses dados de reanálise são bons? Será que esses dados de reanálise são compatíveis com medições? Bom, para tentar responder essa pergunta, neste trabalho, apresentamos os resultados de um estudo realizado a partir de dados de reanálise oriundos do MERRA-2 para estimação de fatores de capacidade em bases horárias e mensais do Nordeste brasileiro. Os dados anemométricos são disponibilizados pelo Sistema de Acompanhamento de Medições Anemométricas da EPE. São perfis típicos diários, um perfil para cada mês e unidade da federação. Contudo, estes dados não possuem a resolução espacial e temporal necessária para as análises mais sofisticadas. A alternativa são os dados de reanálise, por exemplo, dados oriundos do MERRA-2. Tais dados possuem resolução horária e são disponibilizados para diferentes alturas em qualquer localidade do planeta. A região Nordeste localiza-se na zona de convergência intertropical e, por isso, possui características excepcionalmente favoráveis para o aproveitamento de energia eólica. Não é à toa que a região Nordeste concentra 85% da produção de energia eólica do Sistema Interligado Nacional, totalizando uma capacidade instalada de 12.769 megawatts. Regionalmente, a energia eólica, em 2018, representou 36% da capacidade instalada e cerca de 52% do suprimento do subsistema Nordeste. O mapa mostra os 79 municípios com aproveitamentos eólicos. Ao todo, são 498 aproveitamentos eólicos, boa parte deles no litoral e uma parte expressiva no interior da Bahia. A EPE considera dois regimes eólicos, litoral Nordeste e Bahia. Alternativamente, Silva, em 2003, apresentou um modelo com três regimes eólicos, litoral Norte e Nordeste, que abrange o litoral do Maranhão até o Rio Grande do Norte, litoral Nordeste e Sudeste, que vai da Paraíba até o sul da Bahia, e o Nordeste continental, que é basicamente a Bahia. A figura mostra a matriz de correlações entre as velocidades de vento nas 79 localidades analisadas, ventos a 100 metros de altura. Os pontos em azul indicam correlações altas, os pontos em vermelho indicam correlações baixas. A análise desta figura revela os dois regimes de vento adotados pela EPE, no quadrante superior esquerdo, interior da Bahia, e no quadrante inferior direito, o litoral do Nordeste. Uma análise mais detalhada ainda pode revelar não apenas dois regimes, mas 3 ou 4 regimes eólicos. Para investigar mais essa questão, analisamos os dados de reanálise a 100 metros de altura a partir de técnicas de estatística multivariada. Inicialmente aplicamos a análise fatorial exploratória, em que a velocidade do vento em cada município é explicada por 3 fatores latentes, isto é, não observáveis, e que representam os regimes eólicos, F1, F2 e F3, mais um termo residual. A análise fatorial, então, vai ponderar esses 3 fatores de tal forma que a matriz de correlação obtida por esses 3 fatores seja muito próxima da matriz de correlações dos dados de velocidade de vento. Aqui então está o resultado da análise fatorial. Cada ponto representa um município no espaço dos 3 fatores, no caso, os 3 regimes eólicos. Os 3 fatores concentram cerca de 80% da variância total presente nos dados de reanálise. 80% é um número bastante satisfatório. Se considerássemos os 2 fatores adotados pela EPE,
a proporção da variância concentrada seria menor que 80%. Então, consideramos que 80% é um bom número e que 3 fatores fornecem uma representação adequada aos dados de reanálise, ou seja, 3 regimes de vento. Na sequência, aplicamos a análise de agrupamentos, o método Caminsch, para classificar os 79 municípios em 3 grupos, que correspondem ao litoral norte e nordeste, conforme indicado pelos pontos em preto, ao litoral nordeste e sudeste, indicado pelos pontos vermelhos, e ao nordeste continental, sobretudo no interior da Bahia, conforme indicado nos pontos em verde. O fator de capacidade foi calculado com base na fórmula de Jangenstedt e Hall. O cálculo do fator de capacidade depende da densidade de probabilidade da velocidade do vento. Neste caso, consideramos ventos a 100 metros de altura, pois não conhecemos as alturas das torres dos parques eólicos, consideramos que todos os parques têm torres de mesma altura. Os parâmetros de escala e de forma em cada localidade foi estimado a partir dos métodos de momentos aplicados aos dados de reanálise. Adicionalmente, não conhecemos a curva de potência dos parques eólicos, então consideramos a mesma curva para todos os aproveitamentos. Significa então que a velocidade cutting speed foi de 2 metros por segundo, a velocidade nominal foi de 11 metros por segundo e a velocidade cut out 25 metros por segundo. Este é o resultado do fator de capacidade mensal. Cada curva em cinza corresponde a um município. A curva em preto, em destaque, mostra o perfil de capacidade mensal em um determinado regime de ventos. A curva em preto corresponde à média dos perfis dos respectivos municípios ponderados pelos valores das respectivas capacidades instaladas. Nos 3 casos, observa-se que o período de maior atividade corresponde ao período entre julho e outubro. Uma característica que mostra a complementariedade entre a geração eólica e o regime de vazões no Rio São Francisco. Aqui estão os valores numéricos dos fatores de capacidade nas 3 regiões. Entre julho e outubro é o período de maior atividade. O fator de capacidade alcança valores da ordem de 78% no norte e nordeste, 78% também no nordeste e sudeste e 71% na Bahia. O fator de capacidade para o Nordeste como um todo, aparece ali na coluna, estimado. Esses valores foram comparados com os valores verificados e disponibilizados nos boletins eólicos do ONS. O gráfico revela uma grande aderência entre os valores estimados e os verificados pelo ONS, apesar da discrepância em julho e setembro. Tal resultado mostra que, de fato, os dados de reanálise são adequados para a análise dos aproveitamentos eólicos e podem ser utilizados na modelagem desses aproveitamentos. Bom, a utilização dos dados de reanálise é uma alternativa viável diante da dificuldade observada na obtenção de medições de velocidade de vento dos parques eólicos do Sistema Interligado Nacional. Os resultados apresentados mostram que as análises com dados de reanálise conseguiram identificar os regimes de vento na região Nordeste, os 3 regimes, e permitiram gerar estimativas consistentes para os fatores de capacidade. Resultados melhores poderiam ser obtidos com informações mais detalhadas, por exemplo, a curva de potência em cada parque e a altura das torres. Por fim, o trabalho evidenciou a necessidade da disponibilidade de uma base pública de dados de vento e de geração eólica, com resolução temporal pelo menos horária, por exemplo, a partir dos projetos vencedores dos leilões públicos de compra de energia elétrica. Era só isso. Muito obrigado.